Um gigantesco e faminto tubarão branco está aterrorizando as praias de uma ilha na costa dos Estados Unidos, e agora o xerife local está encarregado de caçar esse monstro. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do clássico tubarão, então preparem-se, é hora do recap. Um casal de jovens está acampando na praia com alguns amigos quando resolvem se afastar do grupo e irem para uma parte mais deserta onde poderiam ficar mais à vontade para as libidinagens. Porém, quando a garota entra na água para esperar seu companheiro, o rapaz, que já está tão embriagado que não consegue se aguentar em pé, acaba desmaiando na areia. Sem saber que seu namorado está desacordado, a jovem começa a nadar enquanto espera pelo rapaz. Porém, durante a natação, algo surge por baixo dela e começa a arrastá-la de um lado para o outro, como se fosse uma boneca de pano. Quando consegue se soltar, a moça se segura em uma boia de sinalização e tenta pedir ajuda para seu companheiro. Porém, antes mesmo dela conseguir acordá-lo, a criatura demonstra que não desistiu da presa e volta a arrastá-la para o fundo do mar. Ao amanhecer, o jovem bêbado acorda e, ao não encontrar a sua namorada, resolve ligar para as autoridades e denunciar seu desaparecimento. Assim que os primeiros oficiais chegam na praia, ligam imediatamente para o chefe de polícia Martin para poder investigar o desaparecimento da moça. Ao chegar no local, o homem começa a procurar pela garota junto com o namorado, e enquanto eles estão andando pela areia, um outro oficial a encontra já sem vida e com o corpo coberto por caranguejos. Martin já estava preenchendo o boletim e o médico legista liga para comunicar a provável causa da morte, um ataque de tubarão. Sabendo do perigo que a população local e os turistas correm, o policial pede para sua secretária listar todas as atividades aquáticas que estão planejadas para todo o mês e vai até uma loja de construção para comprar alguns materiais para fazer placas sinalizando que as praias estão interditadas. Quando está saindo da loja, um outro agente chega para avisar que alguns escoteiros estão fazendo uma prova de 2 km em uma das praias. Porém, assim que se aproxima do local, o prefeito da cidade chega logo atrás e o impede de alertar as pessoas sobre o incidente e também de interditar as praias. Segundo o governante, como está chegando o feriado do dia 4 de julho, esse é um momento muito importante para o turismo e consequentemente para o comércio local. Por isso o prefeito quer manter as praias abertas para não espantar os turistas. Com sua ganância, ele consegue até mesmo convencer o legista a mudar a provável causa da morte para um acidente com a hélice de um barco. Na manhã seguinte, os filhos de Martin resolvem ir à praia com alguns amigos e, com medo do que possa acontecer, o homem vai junto com eles para caso ocorra qualquer incidente. Enquanto fica observando a movimentação do local, o policial vê um jovem brincando com seu cachorro, mas após alguns minutos nota que o rapaz está procurando pelo cãozinho que sumiu repentinamente na água, deixando para trás apenas o pedaço de madeira que ele estava usando para brincar. Vocês já sabem o procedimento padrão, deixe o seu F pelo doguinho. Mesmo com o sumiço do cachorro, Martin não toma nenhuma atitude imediata graças à pressão do prefeito. Porém, isso foi um grande erro. Pouco tempo depois do cachorrinho ter sido atacado, o tubarão demente surgiu mais uma vez e fez uma nova vítima. Dessa vez um garoto que estava nadando com sua boia, que inclusive foi a única coisa que sobrou para contar a história. Ao verem a movimentação estranha e a enorme mancha de sangue, os adultos, já imaginando o que está acontecendo, correm desesperados para a beirada para ajudar os menores a saírem da água. Algumas horas após o ataque do tubarão, o prefeito convoca uma reunião urgente com os moradores para debaterem as medidas que serão tomadas, além de anunciar uma recompensa de $3.000 para quem eliminar o predador. Quando todos estão discutindo sobre se deveriam fechar as praias em plena véspera de feriado ou não, Quint, um caçador de tubarão, começa a arranhar um quadro negro para chamar a atenção das pessoas e anuncia que, com sua experiência, ele poderia localizar e abater o animal com extrema facilidade, mas somente pela quantia de $10.000. Como o dinheiro que o homem pediu é mais do que o triplo do que a prefeitura e os moradores estão dispostos a oferecer, o prefeito agradece a proposta de Quint e diz que irá pensar a respeito, mas nem chega a considerar pagar toda essa quantia. Ao anoitecer, dois moradores locais que querem a recompensa de $3.000 vão para uma das marinas da cidade e jogam um pedaço de carne na água, prendendo a isca na estrutura da doca com uma corrente de aço para evitar que o animal consiga fugir. Porém, percebem rapidamente que não foi uma boa estratégia
quando o tubarão morde a isca e, ao tentar se afastar, consegue levar toda a estrutura junto com ele, inclusive derrubando os homens na água e arrastando um deles para o meio do mar. Desesperado para não ser pego, o pescador começa a nadar de volta para a margem, enquanto o tubarão nada atrás dele, ainda arrastando a estrutura da doca, e por pouco não consegue pegá-lo. Para a sorte deles, a única vítima desse ataque foi o belo pedaço de carne que os dementes desperdiçaram. Na manhã seguinte, uma grande quantidade de pescadores vão para as docas e partem para o alto mar para caçar o tubarão mutante. Enquanto Martin coordena a saída das dezenas de barcos, um oceanógrafo especialista em tubarões que foi contratado pela prefeitura, chamado Hooper, chega no local e pede para analisar os restos mortais da primeira vítima. Ao realizar a perícia, o cientista chega à conclusão que é impossível aqueles ferimentos terem sido causados pela hélice de um barco, afirmando que com toda certeza o que tirou a vida da jovem foi o ataque de um grande tubarão branco, e pelo tamanho da mordida, um bem maior do que os que normalmente são encontrados. Após terminar de averiguar os restos da garota, Martin e Hooper voltam para a praia e percebem que os caçadores já retornaram trazendo o enorme tubarão tigre, mas ao analisar as dimensões da boca do predador, o cientista chega à conclusão de que aquele não é o animal que atacou a jovem, pois o tamanho da mordida do bicho que os pescadores abateram é bem menor que as marcas deixadas nos corpos das vítimas. Sabendo que o sistema digestivo de um tubarão é extremamente lento, Hooper sugere levar o animal para o laboratório e abrir seu estômago para verificar se os restos mortais do garoto ainda estão no estômago da criatura. Ao anoitecer, Martin e Hooper vão até o local onde o corpo do tubarão está e abrem o seu trato digestivo, onde o cientista encontra apenas restos de alguns peixes e outros lixos, como uma placa de carro. Tentando encontrar os rastros do tubarão e provar para todos que ele ainda está vivo, os dois homens pegam um barco e partem para a área onde o predador fez os ataques, mas a única coisa que eles encontram no meio do oceano é um barco pesqueiro prestes a naufragar. Antes de rebocá-lo, Hooper coloca sua roupa de mergulho e pula na água para verificar se tem alguma avaria no casco. Ao chegar na parte de baixo da embarcação, ele encontra uma marca de mordida com um dente maior que a sua mão, preso na madeira, e quando o cientista ia verificar o enorme buraco no casco, uma cabeça humana sai boiando do lugar, dando um susto tão grande em Hooper que o faz derrubar o dente e a lanterna no fundo do oceano. Tendo a total certeza de que o grande predador que fez as vítimas ainda está vivo, a dupla vai até o prefeito para tentar convencê-lo a fechar as praias durante o feriado. Porém, como perderam o dente do animal colossal, o prefeito insiste que eles estão histéricos sem motivo e mantém a sua decisão de prosseguir com as praias abertas para o bem do comércio local. Com todos divulgando aos quatro ventos que o sushi endiabrado foi eliminado, milhares de turistas chegam na ilha para passar o feriado nas praias, e negligenciando totalmente a segurança da população, o prefeito começa a persuadir os moradores a entrarem na água para demonstrar aos viajantes que não há nada com o que se preocupar. Ao ver seu filho carregando um pequeno barco à vela para o oceano com seus amigos, Martin o chama para conversar e consegue convencê-los a irem brincar no canal, onde teoricamente é mais seguro por ter menos movimentação na água para atrair o tubarão. Enquanto toda a população está na água, uma grande frota está vigiando as águas procurando por sinais do tubarão, a pedido de Martin, mas apesar de toda a preocupação do policial, as coisas parecem estar bastante calmas. Porém, o clima muda totalmente quando alguns banhistas avistam uma barbatana dorsal próxima a eles, fazendo todos entrarem em pânico. Desesperadas, as pessoas começam a correr para fora da água enquanto os barcos militares começam a se aproximar para eliminar a criatura. Porém, assim que chegam mais perto, descobrem que o tal tubarão era na verdade dois garotos dementes tentando assustar as pessoas com uma barbatana feita de papelão. Quando todos estão se acalmando após descobrirem que tudo não passou de um alarme falso, uma das banhistas avista um verdadeiro tubarão no canal, justamente onde o filho de Martin está com os amigos. Tentando salvá-lo, o policial corre na direção dos garotos, porém antes mesmo dele conseguir alcançá-los, o enorme predador dos mares consegue virar a embarcação de um rapaz que estava nas proximidades e devora seu corpo com extrema facilidade, deixando para contar a história apenas a perna que cai no fundo do mar. Em colapso total, os garotos acabam virando seu barco, mas apesar do susto, quase todos eles conseguem sair da água ilesos, com exceção do filho de Martin, que entrou em choque e acabou desmaiando. Após mais um ataque, dessa vez na frente de centenas de pessoas e até mesmo de jornalistas, o policial finalmente consegue convencer o prefeito a contratar o caçador de tubarões para exterminar o predador encapetado. Apesar do atrito inicial com Hooper, Quint acaba aceitando levá-los na caçada, e após prepararem todos os equipamentos, o trio
trio parte para o alto mar. Com a demarcação do possível território de caça do animal já feita, Martin começa a jogar algumas iscas na água e, como toda boa pescaria, a única coisa que eles precisam fazer é esperar. Depois de algum tempo procurando por sinais da criatura, Quint começa a sentir uma fisgada na sua vara de pesca e se prepara para puxar o tubarão. Porém, como era de se esperar com uma criatura deste tamanho, a linha do carretel se parte facilmente. Sabendo que agora o animal está em alerta, Quint pede para Hooper acelerar o barco em outra direção, enquanto Martin joga mais baldes de iscas para atraí-los até eles. Porém, enquanto o policial está distraído, o enorme tubarão branco surge atrás dele. Ao ver o tamanho da criatura, Martin imediatamente diz que eles devem solicitar um barco maior pelo rádio. Porém, Quint ignora totalmente a sugestão e vai para a cabine preparar seu arpão. Após montar a arma, o caçador pede para que Hooper amarre a corda do arpão em um barril, e assim que o animal se aproxima, Quint acerta um disparo bem na base da nadadeira do enorme predador. O plano dele é usar o empuxo que o tambor de plástico sofre para impedir que o tubarão consiga submergir e despistá-los. Porém, mesmo sendo uma ótima ideia, o animal consegue arrastar os objetos para o fundo do oceano, fazendo o trio perdê-lo de vista. Sem ter o que fazer, eles vão para a cabine e ficam lá até o peixão trapaceiro voltar para a superfície. No meio da noite, quando estão jantando, o trio começa a sentir algumas batidas no barco, que tira tudo de lugar. Acontece que o enorme tubarão de mais de 8 metros de comprimento e 3 toneladas está realizando diversas investidas contra a embarcação, o que resulta em diversas rachaduras no frágil casco de madeira por onde a água começa a entrar. Para piorar ainda mais a situação, com o impacto, uma lâmpada de querosene cai num assoalho, dando início a um incêndio dentro da embarcação. E como se isso não fosse o suficiente, o tubarão mutante ainda comeu a fiação do barco, deixando-os totalmente sem energia elétrica. Galera, parece que não vai ser fácil lidar com esse peixe mutante parente do megalodonte. Após uma longa noite drenando toda a água e tentando reparar as rachaduras do casco, ao amanhecer o barril que eles prenderam no animal volta à superfície. Acreditando que o objeto se soltou, Quint pede para que Hooper o traga de volta para o barco. Porém, quando eles estão puxando a corda, o enorme tubarão surge na água bem próxima a eles e puxa a amarra de volta para o mar, o que acaba ferindo a mão de Quint com atrito. Querendo continuar atrás do tubarão e capturá-lo, o caçador manda Martin acelerar o barco, porém ele desobedece a ordem e vai para a cabine solicitar ajuda da guarda costeira pelo rádio. Ao ver que o seu pedido foi completamente ignorado, Quint fica furioso e destrói o aparelho com um taco de beisebol. Uma atitude extremamente imbecil, pois além deles estarem cercados pelo maior predador dos mares, eles estão em um barco bem pequeno e já bastante danificado. Depois de fazer essa estupidez, Quint pega seu arpão e consegue prender mais um barril no animal, porém mesmo recebendo diversos disparos realizados pelos homens e com um empuxo ainda maior, o tubarão consegue submergir tranquilamente, mas apenas para subir novamente poucos segundos depois. Ao verem os barris flutuando mais uma vez, Martin e Hooper pegam eles e os amarram nos cunhos da embarcação. Porém o policial acaba passando a corda por trás do cientista, o que faz sua perna ser esmagada contra a estrutura de madeira quando o tubarão tenta ir pro fundo mais uma vez. Porém os problemas deles parecem não ter fim. Presa ao barco, a enorme criatura tenta nadar para longe, o que faz a embarcação quase virar, coisa que só não acontece porque Quint começa a acelerar, iniciando um verdadeiro cabo de guerra com o tubarão. Depois de algum tempo dessa disputa de força, o peixe bodybuilder se cansa e vai para a superfície para tentar romper a corda com suas mordidas. Porém, aproveitando que o predador está praticamente imóvel, Quint realiza mais um disparo de arpão, prendendo o terceiro barril ao corpo do animal. Ao sentir a fisgada, o tubarão volta a puxar o barco, percebendo que logo tudo estará inundado e que a embarcação pode literalmente se partir no meio caso continuasse nesse cabo de guerra. O trio tenta soltar as cordas dos cunhos, mas como a corda está extremamente esticada pela força que o animal está fazendo, Quint não tem outra opção além de pegar seu facão e quebrar as estruturas de metal antes que o predador arranque parte da traseira do barco. Finalmente livre, o tubarão submerge novamente, dessa vez aguentando o empuxo de 3 barris ao mesmo tempo. Esse bicho tem uma força simplesmente colossal. Mesmo com a embarcação quase totalmente submersa, a criatura não desiste e continua realizando suas investidas, tentando afundá-los, transformando os caçadores em verdadeiras presas. Tentando atrair o tubarão para águas mais rasas onde poderiam encurralá-lo, Quint força demais o motor, que acaba explodindo. Sem ter como se locomover e sabendo que se não fizer nada todos os 3 serão devorados, Hooper decide entrar numa jaula aquática e atrair a criatura para perto bastante, até que
que ele possa acertá-la com um dardo envenenado. Porém, enquanto ele está descendo, o peixe mutante começa a bater na jaula como se estivesse tentando abrir uma lata de sardinha, e para piorar ainda mais a situação do cientista, o dardo simplesmente cai no fundo do oceano, deixando-o sem ter como se defender. Não satisfeito, o tubarão continua batendo na jaula até destruir todas as barras de uma das laterais. Como poderia morrer se continuasse ali dentro, Hooper utiliza a porta da estrutura que se abriu atrás dele e sai por ali, aproveitando para nadar em direção a uma pequena caverna no fundo, onde poderia se esconder enquanto o sushizão satânico está ocupado destruindo a armação de aço. Após se cansar de brincar com a jaula, o peixe mutante pula na embarcação, dividindo a parte traseira do casco e inclinando o barco por causa do seu enorme peso. Os homens que já acreditam que Hooper foi devorado são obrigados a se segurar onde podem para não cair direto na boca do animal. Porém, para o azar de Quint, um cilindro de ar comprimido cai bem em cima de sua mão. Sem conseguir segurá-lo, Martin observa o homem deslizar lentamente até a boca do tubarão, onde é completamente devorado, começando pelas pernas, um destino bem irônico para um caçador de tubarões. Com o barco já quase totalmente submerso e sabendo que será o próximo se não fizer nada, o policial aproveita que a criatura atravessou a janela da cabine para atacá-lo e joga o mesmo cilindro de ar comprimido dentro da boca do animal. Querendo acabar com esse pesadelo de uma vez por todas, Martin pega a arma de Quint e vai para o mastro, onde fica esperando o tubarão tentar atacá-lo novamente. E assim que o predador mutante aparece na superfície, o policial acerta um disparo bem no cilindro que ainda estava na garganta do animal, causando uma enorme explosão de dentro para fora, que gera uma verdadeira chuva de tubarão com os pedaços que voam pelos ares. Nesse exato momento, Hooper volta para a superfície e encontra Martin vitorioso. Felizes por esse pesadelo finalmente terminar, a dupla utiliza os barris como boias e começam a nadar de volta para a cidade. E assim se encerram os terríveis e sanguinários ataques desse tubarão branco. Mas e vocês, o que fariam se tivessem que caçar um predador desse tamanho? Acham que conseguiriam não virar almoço de peixe demente? Deixem aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!